Este é o gráfico de uma função. Qual será a medida desta área debaixo do gráfico? Essa questão é interessante porque medir essa área não é tão fácil quanto nas figuras simples, como o retângulo e o triângulo, para as quais nós temos fórmulas simples. A área do retângulo é igual à base multiplicada pela altura, e a área do triângulo é metade da área de um retângulo, ou seja, base vezes altura dividido por 2. E só com essas duas informações conseguimos calcular com exatidão a área de quaisquer polígonos, que são figuras com lados retos, porque eles sempre podem ser divididos em retângulos e triângulos, e então é só obter a área de cada parte e somar tudo. Mas quando partimos para figuras que têm lados curvos, essa solução já não serve, porque qualquer divisão em retângulos ou triângulos não divide perfeitamente a figura. Nesses casos, a solução é colocar a figura em um plano cartesiano e dar coordenadas x e y para os pontos da figura, de forma que este lado curvo pode ser visto como parte do gráfico de uma função de x. Então, se conseguirmos uma forma de obter a área entre o gráfico de uma função e o eixo x, resolvemos o problema de calcular a área da figura. Supondo que sabemos qual é essa função que descreve a curva, então nós podemos obter a altura da figura em qualquer ponto que quisermos. Basta calcular o valor da função para a coordenada x daquele ponto. E com isso, vamos fazer a seguinte estimativa para esta área debaixo da função e entre os valores a e b no eixo x. Vamos dividir esse intervalo AB em n subintervalos, todos de um tamanho ΔX, e vamos colocar um retângulo sobre cada um deles. A altura do retângulo em cada subintervalo é o valor da função aplicada a algum número x barra que esteja dentro do subintervalo. Ou seja, as alturas serão f de x1 barra, f de x2 barra, f de x3 barra, até o f de xn barra. Então, a área de cada retângulo é igual à altura f de x barra multiplicada pela base ΔX. E a área total é a soma das áreas de todos os retângulos. Veja que nessa soma todos os termos são iguais a menos dos índices dos x barra, que variam de 1 até n. Em situações assim, podemos escrever um termo com um índice genérico i e resumir toda a soma nesta notação, chamada somatório, indicando que devemos começar em i igual a 1 e ir até o i igual a n. O resultado dessa conta é uma estimativa para a área debaixo do gráfico de f de x. E veja que se o número de retângulos n for maior, a estimativa será melhor, e quanto maior o n, melhor é a estimativa, de modo que essa soma está se aproximando cada vez mais do valor real da área. E então podemos dizer que a área é igual ao limite dessa expressão quando n tende a infinito, de forma que a largura de todos os retângulos tende a zero. Esta expressão é chamada de integral definida da função f no intervalo AB, que é representada por uma notação derivada dessa, mas um pouco diferente. Esta parte à esquerda se torna um S alongado, o que vem justamente da palavra soma, com A e B nas pontas para indicar que a soma está sendo feita no intervalo AB. À frente disso, escrevemos a função, que é a altura de cada retângulo, e a largura ΔX dos retângulos se torna dx, para indicar uma largura infinitesimal, ou seja, uma largura positiva, mas infinitamente pequena. Lembre-se que escolhemos chamar a variável de x por costume, mas ela pode ser trocada por qualquer outro nome e a integral ainda será a mesma. Agora parece que resolvemos o problema do início, já que temos uma expressão para calcular a área exata sob o gráfico de uma função.
Basta substituir f de x pela função em que você está interessado, desenvolver o somatório e depois resolver o limite. Mas muitas vezes trabalhar com essa soma é um processo bem difícil, e felizmente existe um outro caminho para essa conta que usa um resultado muito interessante chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que vamos conhecer agora. Dado o gráfico de uma função f', vamos começar criando f de x, uma função área definida como a integral de 0 até x da função original. Ou seja, para cada valor de x, a função fornece toda a área desde 0 até esse valor. Agora vamos procurar a derivada dessa função. Lembre-se que a derivada é a taxa de variação instantânea da função. Então, queremos ver o que acontece se fizermos um pequeno aumento horizontal dx. O resultado é um pequeno aumento df na área, que pode ser considerado um retângulo, já que dx é um infinitesimal. Então, a área desse retângulo é a altura do gráfico azul, f' de x, multiplicada pela base, que é o aumento dx. Dividindo a equação por dx, descobrimos que a derivada da função área é igual à função original. Então, para encontrar f', só temos que fazer o caminho oposto da derivada, ou seja, precisamos encontrar uma expressão que derivada resulta na função original. Chamamos essa expressão que queremos encontrar de primitiva ou antiderivada da f'. E, finalmente, para calcular uma área qualquer de A até B, ou seja, esta integral definida, é só usar a função área, que agora sabemos quem é, para calcular toda a área até B e depois subtrair a área até A. Esse é o Teorema Fundamental do Cálculo. Vamos usá-lo em um exemplo, a função x². Primeiro, vamos encontrar uma primitiva para ela, que deve ser uma função tal que a sua derivada resulte em x². Sabemos que a função x³ derivada resulta em 3x², que é quase a que queremos. Então, se dividirmos a função x³ por 3, derivando vamos ter exatamente x². Aí está, x³ sobre 3 é uma primitiva de x². Mas tem um detalhe, essa é apenas uma primitiva de x², porque x³ sobre 3 mais 1 também é primitiva, e também mais 2, mais 3, mais c, já que a derivada de termos constantes é zero. Então existem infinitas primitivas de uma mesma função, e a diferença entre cada uma está apenas na constante. É interessante pensar nisso graficamente. Diferentes constantes mudam a posição vertical do gráfico, mas não mudam a inclinação, que é o que a derivada mede. E já que só temos a informação da derivada, não é possível determinar uma única primitiva correta. Para indicar que essa função amarela representa uma coleção de infinitas primitivas de x², escrevemos a integral sem os extremos a e b, o que chamamos de integral indefinida. Agora que temos a primitiva, podemos calcular a área sob o gráfico de x². Digamos que queremos calcular esta área no intervalo de 1 a 2. Pelo teorema fundamental, sabemos que isso é igual à primitiva de x² calculada em 2, menos essa mesma primitiva calculada em 1. E veja que situação conveniente. Quando encontramos a primitiva, não era possível determinar o valor dessa constante c. Agora vamos descobrir que nem precisamos saber qual é a constante, porque independente de qual for, ela sempre será cancelada nessa conta. Agora é só fazer essa subtração e descobrimos que a área é igual a 7/3. Um detalhe importante das integrais é que, já que elas acontecem no mundo do plano cartesiano,
Às vezes pode haver uma função que assume valores negativos. Nesses casos, a altura daqueles retângulos serão valores negativos, o que vai fazer o resultado da integral ser também um valor negativo. Isso significa que a integral não mede apenas a área, mas sim uma área com sinal entre a função e o eixo x. E se uma função tiver partes positivas e partes negativas, o resultado da integral será a diferença entre as áreas positivas e as áreas negativas. Outra situação em que a área é negativa é quando, em vez de integrar da esquerda para a direita, de a até b, integramos da direita para a esquerda, de b até a. Para entender isso, vamos pensar no seguinte. Para obter esta área total de a até c, podemos somar a área de a até b com a área de b até c. Essa é uma igualdade que deve valer sempre, mesmo em um caso estranho em que a última extremidade seja igual à primeira, ou seja, o c igual ao a. Nesse caso, é claro que a integral de a até a é igual a zero, porque é a área sobre um intervalo de comprimento zero. Nossa igualdade, então, vai dizer que a área de a até b mais a área de b até a é igual a zero. Para isso ser verdade, a área de b até a deve ser uma versão negativa da área de a até b. Uma observação interessante é que, mesmo que derivada e integral sejam conceitos muito diferentes, a teoria por trás deles é parecida. No vídeo sobre a derivada, vimos que a taxa de variação de uma função é igual ao aumento ΔY no gráfico dividido pelo correspondente aumento Δx, e que a derivada é essa mesma conta, mas usando dx, que é um intervalo infinitamente pequeno, para conseguirmos obter a taxa de variação em um só ponto. Da mesma forma, aqui neste vídeo, nós vimos que a área sob uma função pode ser estimada pela soma de retângulos de base Δx e altura f de x, e que a integral é essa mesma conta, mas usando retângulos de base dx, de modo que conseguimos obter a área exata. Nos dois casos, a transformação do Δx em dx acontece por uma passagem ao limite, e é assim que a derivada e a integral são definidas, como o resultado de um limite. E também nos dois casos, calcular esse limite é um processo difícil, tão difícil que criamos meios de fugir deles. Nas derivadas, a forma de fugir do limite é descobrir regras de derivação, como a derivada de uma soma, de um produto e de uma composição de funções, para conseguirmos derivar funções complicadas a partir das derivadas de funções mais simples. E nas integrais, fugimos do limite usando o teorema fundamental do cálculo, que troca a conta complicada do somatório pelo problema mais fácil de encontrar uma primitiva da função original.